Então, graça e paz, nós vamos iniciar mais uma aula. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças, hoje é dia 22/3 e nós estamos estudando sobre introdução ao Antigo Testamento às segundas-feiras. Então, estudando a introdução, nós vamos hoje ver a questão dos profetas. Os profetas estão divididos em profetas maiores e menores. Não por causa de um profeta ser maior que o outro, mas porque os profetas tinham escrito mais, como Isaías, que escreveu 66 capítulos, né? Enquanto que alguns dos profetas menores foi apenas um capítulo. Então os profetas eles eram chamados por vários nomes, né? O nome talvez mais antigo era o de Roer ou Rosé, que era vidente. Depois eles passaram a se chamar Navi, que era profeta. Também eles eram chamados de Safá, sentinela, ou Ra, no sentido de serem pastores do povo. Então o profeta era um porta-voz de Deus. E existe uma relação entre os profetas e os sacerdotes. O profetismo, que tem um tempo, ele começa por ocasião do início do reino. Então, principalmente depois do reino dividido, os profetas se levantam, mas eles começam no século X a.C. Por quê? Porque com o advento da monarquia, o sacerdote agora passa a ser mandado pelo rei. Então o rei tem poder de matar ou de destituir o sacerdote. Então os sacerdotes agora temem ao rei. E a maior autoridade agora não é mais a religiosa, mas é a autoridade política. E aí Deus chama os profetas, homens do campo, homens das mais variadas profissões, e Deus os dá um peso, uma incumbência, uma tarefa a realizar. E qual é a relação entre os profetas e os sacerdotes? Os sacerdotes recebiam seu cargo por descendência. Então, os descendentes de Arão, os filhos, eram escolhidos dentre os filhos de Arão, o sacerdote. Mas os profetas não. Os profetas eram pessoas chamadas por Deus, dentre o povo comum, e por ele comissionados como alguém que vai falar em seu nome. Quanto ao cargo, os profetas eram representantes de Deus para com o povo. Os sacerdotes eram representantes do povo diante de Deus. Quanto à obra especial, os profetas preocupavam com a justiça espiritual e a purificação do coração. Os sacerdotes estavam mais interessados no sistema religioso da aliança. Quanto ao ensino, ambos interpretavam a lei. Os sacerdotes eram professores habituais e os profetas pregadores de reavivamento. Então nós temos várias classes de profetas. Nós temos os não literários. São aqueles que foram profetas, mas que não deixaram nada escrito, pelo menos que nós saibamos, como Elias, Eliseu. E nós temos os profetas chamados profetas literários, que são aqueles que têm seus livros escritos na Bíblia, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc. Existe uma expressão teológica que ela faz um trabalho maravilhoso de nos ajudar a interpretar. Geralmente na Bíblia, as profecias elas tinham duas partes.
elas tinham uma parte que estava acontecendo nos dias do profeta, que tinha acontecido ou que iria acontecer no futuro próximo. E outra que ia acontecer no futuro distante. Você vai ver muitas vezes os profetas tendo uma visão das duas vindas de Jesus ao mesmo tempo, a primeira e a segunda. Mas eles veem isso do mesmo jeito, porque é como se eles estivessem olhando de uma montanha e eles vissem várias montanhas. Ou eles vissem duas montanhas. Mas eles não conseguiam ver que entre uma montanha e outra existia inúmeros vales. Então, na visão deles, o que eles estavam vendo eram duas montanhas. Então, assim a profecia acontecia. Eles viram a primeira e a segunda vinda de Jesus, mas não viram o intervalo entre uma e outra. A era da igreja. E os teólogos criaram o já é, para falar do presente, das profecias que estão acontecendo, e o ainda não, para dizer que aquela profecia ela tem algo que já aconteceu e algo que ainda não aconteceu. Então, no material que eu mandei para vocês, eu até coloquei um exemplo do já é. Joel 2:28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então esta parte aconteceu logo depois, logo na primeira vinda de Cristo. Esta parte se cumpriu, então é o que a gente chama na teologia de já é. Mas existe, na mesma profecia, existe assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito. Aí assim, eu até coloquei de azul: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então esta parte ainda aguarda cumprimento. Então, na primeira vinda, Jesus cumpriu a primeira parte da profecia, o já é. Então, para que a gente compreenda as profecias, é importante que a gente compreenda essa coisa maravilhosa da teologia, que é o já é, aquilo que se cumpriu ou se cumprirá imediatamente nos dias do profeta, e o ainda não, aquilo que se cumprirá no futuro. Então nós vamos agora fazer uma introdução ao livro do profeta Isaías, né? Yeshaia, né? Quer dizer salvação, o Senhor é salvação. O autor é o príncipe dos profetas do Antigo Testamento, é chamado de profeta messiânico. Seu livro é comparado a uma pequena Bíblia, porque tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. E do 1 ao 39 ele fala do juízo das nações, do 40 em diante ele fala do Messias, do Éved, do servo sofredor. Então, o profeta Isaías era alguém da corte. Alguns dizem que ele era parente do rei Uzias. Então, ele vem da corte. Ele mora na cidade. Ele é um poeta, é um profeta da cidade. Ele é o filho de Amós, que é marido de uma profecia e pai de 2 filhos. Então, Isaías vai ter 2 filhos,
que vão ser usados, né? Ele era primo do rei Uzias. E alguns dizem, na história, que ele foi cerrado ao meio pelo rei malvado chamado Manassés, que colocava os filhos, entregava os filhos, sacrificava a Moloque. Então, existe um debate sobre a autoria no livro do profeta Isaías. Os teólogos ortodoxos, com os quais eu comungo, com os quais eu tenho afinidade, eles dizem que há apenas um autor. Mas existem aqueles que acreditam, são chamados teólogos liberais, aqueles mais críticos. Eles dizem que o livro de Isaías, na verdade, eram dois livros. O proto-Isaías, que vai até o 39, e o Deutero-Isaías, ou seja, o primeiro Isaías e o segundo Isaías. Então eles dizem que são dois autores. Eu sigo a teologia ortodoxa e eu creio que esse livro no seu todo é um livro escrito pelo profeta Isaías. O cenário histórico, como era o cenário nos dias de Isaías? Isaías profetizou durante mais de 60 anos, por isso que o seu livro é tão grande. E ele deve ter escrito a primeira parte do seu livro durante o reinado do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, do 1 ao 39. E do 40 ao 66, durante o reinado do tirano Manassés, entre 697 a 680. O cenário político. Do ponto de vista internacional, a Síria estava se levantando como um império poderoso e conquistador e terrível. Do ponto de vista nacional, a ruína espiritual do Reino do Norte, o reino estava dividido, e o Reino do Norte tinha caído, sucumbido diante da idolatria. E a idolatria de Judá no reinado de Acais e as alianças com as potências estrangeiras para se livrar da Síria eram outro problema. Então eles, primeiro, caíram também na idolatria. E segundo, eles com medo faziam alianças com as grandes potências. E eles se tornavam pagadores de impostos. Países tributários. O cenário espiritual. Há um declínio muito grande durante o reinado de Acás, que é chamado de Joacás pelos assírios. E ele fez aliança com o Egito, com a Babilônia, em vez de confiar no Senhor. E aí, o grande problema. Acás sacrificou sobre o altar o seu primogênito. Então, ele fez uma coisa abominável ao Senhor. E ele se tornou vassalo da Assíria. Substituiu o culto de Yahvé no templo por uma idolatria estrangeira. E Ezequias, depois, que foi seu sucessor, no seu reinado celebrou a Páscoa. Aí em Ezequias é como se as coisas tivessem se reavivado. Mas infelizmente a reforma feita por o rei Ezequias, ela durou muito pouco. Ela teve uma repercussão mais na cidade do que no país como um todo. Os profetas que estavam na mesma época era o profeta Miqueias. Miqueias era o profeta, enquanto Isaías era o profeta da cidade, da corte, Miqueias era o profeta do interior. E o outro profeta,
que viria logo depois é o profeta Oséias, que seria o último profeta do Reino do Norte. O objetivo do livro de Isaías é admoestar à nação de que o julgamento vem, em breve, por causa da sua idolatria e das suas alianças com potências estrangeiras. Então eles cometiam duas coisas. Primeiro, o povo estava quebrando a aliança aberite com Yahvé. Então eles estavam sendo infiéis e adúlteros, porque o relacionamento com Deus era um casamento. Lá, quando eles fizeram uma aliança, uma berite, Israel era como se fosse a esposa, que devia se manter fiel ao seu esposo, que era Yahvé. E este se manteria fiel a Israel. Então, sempre que Israel buscava os ídolos, Israel estava cometendo adultério espiritual. Então, esse era o pecado maior. Era o pecado de trair a Deus, de quebra da aliança. Mas se isso não bastasse, havia o que fazia a quebra da aliança, que era a falta de confiança em Deus. Então esta falta de confiança em Deus fazia com que esse povo fosse buscar proteção no Egito, na Babilônia, nas grandes potências. E isso deixava Deus muito triste, por saber que aquele povo não confiava nele como protetor. Então, eles cometiam duas maldades. A primeira era a quebra da aliança e o adultério espiritual. E a segunda era fazer aliança com os estrangeiros. Então, agora, quais são as contribuições de Isaías? Além das suas profecias, Isaías, como eu já disse, ele é comparado a uma Bíblia em miniatura. A teologia de grande alcance de Isaías. Então, Isaías é um livro teológico. Isaías vai falar de Eved, que é o servo. E em Isaías vai pintar-se dois quadros. Um quadro do Eved, do servo sofredor, e um quadro do Eved, o servo, o conquistador poderoso. Então o profeta Isaías vai traçar dois quadros. Um, o servo sofredor. O outro, o conquistador poderoso. Essa teologia é que Jesus primeiro viria, o Messias, o Hamashiach, o Mashiach viria como o servo sofredor e posteriormente viria como grande conquistador, como rei. Mas qual foi a interpretação teológica dos judeus? Eles interpretaram assim: sempre que Isaías fala no servo sofredor, está falando de nós, está falando conosco. Então eles interpretaram que Israel era o servo sofredor. Então eles aguardavam não mais alguém que viesse sofrer, porque eles não tinham essa noção de que eram pecadores. Eles tinham a noção teológica de que porque eles eram descendentes de Abraão, Abraão havia cumprido a lei, então todos os descendentes de Abraão estavam garantidos diante de Deus. Então eles estão esperando um Messias que vem para salvá-los.
Mas o conceito soteriológico, ou seja, o conceito de salvação deles, não era o mesmo que nós cristãos. O contexto de salvação era uma salvação política. Era salvá-lo do poder estrangeiro. Era salvá-lo dos romanos. Era salvá-los da nação dominante. Era colocá-los como cabeça das nações. Era expandir suas terras. Era governá-los como fez Davi e conquistar os inimigos. E que o mundo inteiro se curvasse diante de Jerusalém como capital do mundo. Então, isso era salvação para eles. E como eles não entenderam isso, que a gente só entende hoje, que o Eved, o servo sofredor, era Jesus na primeira vinda e depois ele vem para reinar, eles rejeitaram o Messias. Porque eles não tinham uma boa hamartiologia, doutrina do pecado. Então, eles acreditavam em pecado, acreditavam que o ser humano era pecador, é tanto que eles diziam que existia o Yetz Hara e o Yetz Hatov, que o ser humano tinha uma inclinação para o mal e uma inclinação para o bem. Mas eles não se achavam pecadores, por causa dos benefícios da aliança abrâmica. Então, o que acontece? Isaías vai mostrar Deus como o Santo de Israel, ou como o poderoso de Israel e o Senhor dos exércitos, o Yahvé Savaot. Ele vai mostrar Deus como o Redentor de Israel, aquele que vem para redimir o povo. E as sólidas confirmações proféticas de Isaías. Por exemplo, nós vemos o sinal da Virgem concebendo Emanuel. Ele diz que a Virgem, a Almar, dará à luz um filho. Ele profetiza a destruição do exército assírio em uma noite. E ele profetiza a cura do rei Ezequias. Então, o cumprimento das profecias a curto prazo garantem o cumprimento das profecias futuras. O já é garante o ainda não. A morte vicária do Messias, a restauração de Israel e a salvação dos gentios. No livro de Isaías há grandes desapontamentos do Senhor em Israel. O que Yahvé vê em Israel é no presente, certo? A apostasia dos filhos de Israel, o cântico da vinha, esse é um cântico tremendo. Deus disse que plantou uma vinha, fez tudo que aquela vinha precisasse, e esperava que aquela vinha desse uvas boas, mas ela deu uvas bravas, amargas. Então Deus disse: o que eu tenho que fazer com a minha vinha? O que eu posso fazer com a minha vinha que eu não tenha feito? Ou seja, Deus fez tudo por Israel. E Isaías vai mostrar que Israel foi uma esposa infiel. E Deus vai dizer: eu sou o teu marido. E Oséias vai dizer que Deus diz assim: eu já não sou mais o teu marido. E o apelo de Isaías em respeito à retidão e à justiça. Ele chama o povo para abandonar os pecados e para viver com Deus. Aí ele profetiza o nascimento do Emanuel, o servo sofredor e o servo poderoso. E aí o livro do profeta Isaías vai terminar com o perfeito estado eterno, com as glórias daqueles que entraram no reino messiânico. Aí nós temos agora a introdução ao livro do profeta Jeremias.
Jeremias em hebraico é Jeremias, Jeremia, certo? Ou Yermia. Significa o Senhor designa ou estabelece. Jeremias é alguém especial. Jeremias é o último profeta. O reino do norte caiu. Há apenas 2 tribos sobrevivendo. A tribo de Judá e Benjamim, o reino do sul, pequeno. Mas esse povo também está em desarmonia, está se rebelando contra o Yahvé, o Senhor. E Jeremias é o profeta que Deus chama para dar o último brado. Porque agora não é mais a Assíria que é um poder mundial. Agora a Babilônia, os caldeus, estão se levantando para conquistarem o mundo. Israel está no caminho. Israel é um dos. Porque assim, se você pegar um mapa, você vai ver que você vai encontrar lá em cima a Síria. Você vai encontrar embaixo no mapa o Egito. Você vai encontrar à direita a Babilônia. É como se fosse um triângulo. As 3 grandes potências. A Síria lá no alto, o Egito lá embaixo e do outro lado a Babilônia. E no meio dessa confusão toda, no meio dessas nações poderosíssimas, Israel, pequeno Israel. Então Israel está ali no meio, né? No meio da batalha pelo poder. Então o Egito é o poderoso, a Síria se levanta, a Síria declina, a Babilônia se ergue, e tudo isso Israel está ali no meio da confusão. Então, enquanto eles estavam fiéis a Deus, eles eram abençoados, protegidos. O Senaqueribe da Babilônia veio e Deus mandou um anjo. E naquela noite morreu 185 mil soldados e a Síria foi embora envergonhada. Então Deus protegeu. Mas esse povo não deu, como qualquer ser humano, nós somos por natureza desobedientes. E aí o que acontece é que aquele povo continua. Não, a gente não aprende. A gente vê o outro sofrendo, a gente vê o reino do norte sofrendo, porque caiu nas garras da idolatria. Mas esse exemplo não foi muito útil para Judá, que continuou no mesmo erro. Então, a autoria de Jeremias é fato provado e não tem sofrido séria contestação. Então, Jeremias é um daqueles profetas que o povo sabe que foi ele que escreveu. A formação de Jeremias é toda envolvida com profecia. Ele era da linhagem sacerdotal. Ele é filho de Ilquias, o sumo sacerdote. Ele foi escolhido por Deus antes do nascimento e chamado aos 20 anos de idade, quando Deus diz, no ventre te conheci, na madre, e te santifiquei e as nações te dei por profeta. Ele não se casou, pois Deus proibiu que fizesse isso como um sinal ao povo da destruição de Jerusalém, que estava próximo. Então Deus diz a ele, não se case. E aí ele não se casa porque é como se ele estivesse de luto. Porque a destruição, a Babilônia viria, porque a Babilônia vai vir em 3 vezes. Ela vem pela primeira vez em 605,
E aí ela domina, torna-os vassalos e coloca um líder em Israel. Depois ela vem em 597, leva os, digamos assim, os universitários, as pessoas influentes, a aristocracia, certo? Melhor dizendo, o povo da realeza. Aí vai Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Daniel, Misael e Azarias. Eles vão nessa primeira leva. Depois há uma segunda leva. E aí em 586, Nabucodonosor vem para Israel, fica sempre se rebelando. Tem sempre os falsos profetas que o povo está fora de sintonia com Deus, mas eles estão dizendo, olha, não se dobrem. Não se dobrem. E Jeremias é uma voz perdida. Porque Jeremias começa chamando o povo ao arrependimento. E como o povo, Jeremias profetizou 46 anos e não conseguiu conquistar uma alma. E às vezes a gente prega 20, 10 anos e a gente prega um mês, um ano e a gente fica atribulado. Porque o importante não é quantos a gente, o importante é fazer a vontade de Deus. E aí Jeremias chega e ele vai pregar. E a primeira pregação de Jeremias, os primeiros oráculos, que é como a gente chama profecias na Bíblia, são oráculos de arrependimento. Para que o povo de Israel não sucumbisse diante da destruição, eles precisariam se arrepender, se voltar para Yahvé com todo o coração. Mas Deus sabe que o povo não vai ouvir Jeremias. O povo prefere ouvir os outros profetas que estão profetizando que vai dar tudo certo. É aquela turma que ainda existe até hoje. E Jeremias começa então uma outra estrada. Ele começa a dizer ao povo que não resista à Babilônia. Que os babilônios virão e Deus agora quer salvar pelo menos a vida do povo e da cidade. Então sabe da crueldade dos babilônios e sabe que se aquele povo se sujeitar, eles não vão ser destruídos, não vão ter o seu templo destruído e não vai haver uma carnificina, uma matança generalizada. Mas quando Isaías começa a pregar que o povo deve se sujeitar aos babilônios, aí o povo o esquece de vez. E Jeremias passa a ser visto como um falso profeta. E o povo não quer mais ouvi-lo. O povo quer ouvir aqueles profetas que estão lá, porque o profeta ele teatralizava, ele pegava um chifre de ferro. Então aqueles profetas que diziam, o Senhor fará de vocês. Porque diante das guerras, a primeira pessoa, o motivador, aquele que trazia a motivação era o sacerdote, o profeta. Então era um ia abençoar o povo e o outro ia dizer, o Senhor vai na frente. É quem trazia a palavra de motivação. Hoje nós temos muita gente assim, que traz palavra de motivação quando devia trazer palavra de arrependimento. E Jeremias começa a dizer, pessoal, olha, se entreguem, não resistam. Porque senão a coisa vai ser terrível. E aí eles se revoltam contra Jeremias. Jeremias vai ser preso e vai ficar pão e água.
Esta era uma expressão para dizer que ele ia ficar passando fome, passando necessidade, e dentro de uma cisterna. E eu nem vou dizer o que tinha lá dentro daquela cisterna onde ele estava, certo? Mas quero lhe dizer que não era nada bom. Então, o que acontece? Qual era o cenário político da época? Nós já vimos que Nabopolassar, né, em 626, ele, com o auxílio dos medos, ele derrota os assírios. E agora, em 605, ele vence uma batalha famosa e conhecidíssima de Carquemes contra a Palestina. Ele derrotou o exército egípcio em Carquemes e assumiu ali o controle da Palestina. Então agora, com a derrota do Egito, o Egito dominava aquele lugar, agora quem domina é Nabucodonosor. Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Em 609, acontece uma tragédia para Israel. Morre o grande rei Josias, no monte, lá no vale de Megido, que a gente traduz por Megido. Ele vai ajudar o faraó Neco, vai se meter na briga alheia, e aí ele morre. E ele era um grande rei que tinha levado o povo. Em 606, Nabucodonosor libertou Jerusalém do controle egípcio e passou a controlar tudo ali. Em 597, ele mandou seu exército em 2 ocasiões a fim de sufocar a rebelião, porque o judeu era chato. Ele não se dobrava, eles não se curvavam a ninguém. Então, mesmo estando em pecado, eles estavam sempre se revoltando, eles nunca aceitaram o jugo. E aí levou para a Babilônia os tesouros, os utensílios do templo. E em 586, infelizmente, ele veio e destruiu o templo. Por isso que os 70 anos são contados desde a destruição do templo até a reconstrução dele nos dias de Zorobabel, Josué, Neemias e Esdras. Então, como é que estava o cenário religioso? Jeremias nasceu nos dias de Manassés. Manassés era aquele rei que o rei Ezequias disse: Senhor, não deixa eu morrer não. Eu fui teu servo, eu fiz um avivamento aí. E Deus diz: Isaías, vai lá e diz aí que eu vou dar mais 15 anos. Nestes 15 anos, ele gerou a pior desgraça que houve em Israel, o rei Manassés. Manassés ele sacrificou os filhos a Moloque. E esse lugar onde ele sacrificou e onde os reis pagãos que seguiam o exemplo dele sacrificaram, o judeu amaldiçoou. E esse lugar ficou conhecido como o Vale de Rinom, ou o Vale do Gemido dos Meninos, que o grego vai chamar de Guiena. Então o judeu transformou esse lugar na rampa do lixo, porque era um lugar amaldiçoado. E ali eles tocavam fogo para queimar o lixo. E dia e noite havia fogo, mas havia também bichos. E aí Jesus disse: onde o bicho nunca morre e onde o fogo nunca se apaga. Por isso que existe uma seita que diz que não há inferno, porque Jesus estava falando do Vale de Rinom. Jesus está olhando e diz: sabe o que mais parece com o inferno? A rampa do lixo. E aí Jeremias, ele tem seu ministério nesses dias difíceis, onde está reinando o rei Manassés. Aí tem o que acontece. Em 633, Josias, com 15 anos, ele procura agora o Senhor. Mas, como nós já vimos, ele morre. E qual é o objetivo do livro de Jeremias? O objetivo dessa longa profecia
foi registrar as admoestações da 1/10 hora, ou seja, da última hora. O dia para o judeu terminava às 18 horas. A mensagem de Jeremias era que a nação deveria submeter-se ao jugo da Babilônia para que não fosse destruída. Então, Jeremias, ele escreve uma parte do seu livro antes do cativeiro e outra parte depois. Ele manda uma carta e escreve outra. O que acontece? Quando a profecia se cumpre, a Babilônia vem, e primeiro em 605, depois 597, depois a última leva em 586, se cumpre, aí o povo passa a acreditar no que Jeremias diz. 46 anos Jeremias passou e ninguém acreditou. Mas agora, mesmo estando na Babilônia, os falsos profetas, que é o povo para dar trabalho. Rapaz, falso profeta, falso mestre, o bicho para dar trabalho. Os falsos profetas, mesmo lá na Babilônia, vendo que, e veja, infelizmente os falsos profetas, sempre o número é maior. Sempre o negócio é meio, só Deus que equilibra essa conta. Porque é um profeta de Deus, 2 contra milhares. E um profeta que está longe, porque quando Nabucodonosor levou quase todos, ele deixou os velhos, deixou algumas mulheres que foram para o Egito, quando Israel ficou deserto, depois da matança, depois da destruição do templo. É por isso que ele vai escrever o próximo livro, Lamentações, né? O choro, o pranto pela destruição de Jerusalém. E aí o que acontece? Jeremias, ele profetiza e o povo lá, os falsos profetas, estão dizendo para o povo: olha, nós viemos para cá para a Babilônia, mas assim diz o Senhor: não desfaçam nem as malas, não desarrumem as bagagens, porque logo nós vamos voltar. E aí o povo está, porque o povo está interessado não na realidade, mas no que eles querem ouvir. Porque um dos grandes problemas nossos é que nós estamos interessados não em ouvir o que Deus tem para nos dizer, mas em ouvir o que nós queremos que Ele diga. Então nós escolhemos os profetas, os pastores, os mestres. Muitas vezes são aqueles que dizem o que nós queremos ouvir. É por isso que é tão difícil a gente ensinar. Porque o povo não quer aprender. Eles querem ouvir gente que confirme o que eles já creem. E que diga não o que Deus quer que eles ouçam, mas o que eles desejam ouvir. Então, imagine, você está lá na Babilônia e chega um profeta e diz: ó, não desarrume a mala, Deus vai te ajudar. E aí, Jeremias sabe disso. E Jeremias escreve uma carta dizendo: olha, plantai vinhas, comprai casas, dai as vossas filhas em casamento, e orai pelo bem da cidade, porque da sua prosperidade vocês dependem. Porque vocês não voltarão antes que se cumpram os 70 anos. Então ele está dizendo: não deem ouvido a esse povo aí. Não deem ouvidos a este povo aí. Então hoje nós temos que tomar muito cuidado. O profeta agora diz: olha, vocês vão passar muito tempo aí.
a aula que Deus vai dar vai demorar um bocado. Vocês passaram a vida inteira aprendendo a serem idólatras, quebrar aliança, e vocês passaram a vida toda confiando nas nações estrangeiras. Então eu tenho duas liçõezinhas para ensinar a vocês. Uma é a quantidade de idolatria que eu vou enfiar a goela abaixo de vocês. Vocês vão viver num país completamente dominado, num mundo dominado pela idolatria. E a outra, vocês vão ver que uma grande potência estrangeira sucumbe diante da próxima, que é maior que ela. Que a grande potência estrangeira é opressora, é má, que ela é perversa, que ela só pensa nela, que ela não pensa nos outros. Então não adianta vocês fazerem aliança com eles pensando que eles vão socorrer vocês, porque eles não estão interessados nos outros, eles estão interessados nos tributos que vocês podem dar para que eles fiquem ainda mais ricos. É como a gente pensa hoje nos políticos. Muita gente pensa que político está interessado em ajudar o próximo. Então, o que acontece? Jeremias agora escreve essa carta, porque ele vai dizer. Então, quais são as contribuições do profeta Jeremias? Nenhum fez com tanto sentimento pessoal e com tanta lamentação quanto Jeremias. Então, Jeremias não foi daquele profeta que disse, olha, vocês não querem me ouvir, então eu estou torcendo para que vocês se deem mal. Não. Jeremias foi alguém que profetizou com o coração quebrado. Jeremias viu o futuro e ensinou, e vaticinou, e profetizou, mas profetizou triste. Profetizou com lágrima nos olhos e com o coração partido. Porque o que ele queria mesmo era que o povo se arrependesse. Ele é considerado um profeta traidor. Ele profetiza no período mais negro da história. E agora Jeremias e sua mensagem de esperança. Jeremias tem uma mensagem de esperança. Ele diz que o povo vai passar 70 anos na Babilônia, mas que esse povo vai retornar. É tanto que Daniel, interessante, Daniel leva os livros do profeta Jeremias. E lá na Babilônia, ele crê nos livros de Jeremias. Possivelmente o povo já estava acreditando como canônico. E Daniel diz que entendeu pelo livro do profeta Jeremias, ele leu que o cativeiro era só de 70 anos. E ele chega para Deus e diz, Senhor, o Senhor disse que a gente ia passar aqui 70 anos e o tempo já passou. O jogo já está na hora de acabar. Está na hora do Senhor trazer a gente de volta, levar a gente de volta para Israel. Então, Jeremias vai falar no seu livro, uma das profecias mais importantes é a profecia da nova aliança. No capítulo 31, versículo 32, Jeremias vai dizer, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei convosco uma nova aliança. Então Jeremias está profetizando da aliança que o Messias faria e que Jesus veio e fez. Agora nós vamos para o livro de Lamentações de Jeremias. No começo, esse livro era chamado de Eká, que quer dizer como. Como é que acontece isso? Era a primeira palavra que aparecia. Então, o nome do livro era para ser como. Como é que aconteceu isso? Porque o povo jamais imaginava que Deus permitiria uma destruição tão grande. O templo fora queimado, a cidade destruída, os muros derribados. Então estava um caos.
E os que ficaram, os pobres, os velhos, fugiram para o Egito. E Jeremias morre no Egito. Mais tarde, os rabinos mudaram o nome para Quinote, que significa alto, lamentação. Lamentação é a tradução latina, que quer dizer que eles traduziram para o grego como tenoi, que quer dizer alto choro. Então era o choro de alguém que tinha perdido parente. Então Jeremias não fica feliz ao ver que suas profecias se cumpriram. Ele não é aquele pregador que diz, olha, eu avisei, bem feito. Não. Ele fica profundamente triste. Ele fica com o coração rasgado ao ver seu povo, porque ele é um profeta que prega com amor. Ele é um profeta que ama sua nação, seu povo. É esse tipo de profeta que a gente precisa hoje, de pregadores que amem seu povo, sua nação, que estejam dispostos a perseverar e que não queiram ver a maldade descer sobre eles, mesmo que eles mereçam. Então Jeremias agora vai escrever um livro de pranto, de lamentação. Né? E ele escreve depois da queda de Jerusalém. E agora qual é o cenário político? Então a fuga e a captura de Zedequias pôs termo à dinastia de Davi. No seu movimento histórico, é por isso que aqui é como se o reino davídico tivesse morrido. E aí o povo fica, e cadê o descendente? Então é como se o reino de Davi tivesse findado com a morte de Zedequias, que era descendente de Davi. Então agora parecia que o reino davídico tinha tido um fim. E é por isso que Isaías vai falar do rebento. Jeremias também vai falar do rebento. É como se a árvore tivesse caído e as raízes ficaram ainda no chão. Então é como se Nabucodonosor tivesse vindo e derrubado a árvore, mas não arrancou as raízes. Por isso que Jesus é chamado de a raiz de Davi, a raiz de Jessé, que é o pai de Davi. Então o que acontece? Esse reino agora parece que chegou ao fim. Derrubaram a árvore. Mas o que não sabe é que essa árvore não está morta. As raízes ainda estão enfiadas lá. Ainda estão fincadas. E lá na frente, essa árvore vai reviver através do rebento, do Netzer, do Messias. Então, agora, a cidade escolhida por Deus estava arrasada. A fé do povo estava lá embaixo. Tanto dos que foram, quanto dos que ficaram. Sem falar que a devastação foi terrível. A destruição do templo agora trouxe uma nova era à religião de Israel. A era da dispersão da sinagoga. Lá, na Babilônia, os judeus levaram consigo as escrituras, e entre elas o profeta Jeremias. Né? E eles começaram a fazer o que a gente chama hoje de pequeno grupo, culto no lar. Eles começaram a se reunir para estudarem as escrituras. Tentar compreender que negócio é esse. Por que isso nos aconteceu? Então eles lá começam agora a se reunir, um chama o outro, vão ler as escrituras, vão tentar interpretar. E esse ajuntamento é chamado de Edá ou Kahal. E aí lá
eles começam a não depender do templo. Porque quando eles estavam, veja como Deus ensina tudo. Quando eles estavam em Israel, eles dependiam do templo. Então, quem estava lá no norte tinha que descer para ajudar, tinha que fazer toda uma peregrinação para adorar no templo. Então, a adoração deles era muito importante no templo. Então, tudo girava em torno do templo. O país inteiro vinha para o templo. Então, onde estava o templo, que era em Judá, era o local importante, porque o templo estava ali. Então, o povo brigava se era no norte, como a mulher samaritana pergunta, ou no sul. O lugar que se deve adorar. Então, agora, com a destruição do templo, os judeus começam um movimento diferente de estudar a Bíblia fora do templo, de estudar a Bíblia em pequenos grupos. E aí, por isso nada de novo debaixo do sol, né? Esse povo começa a ser chamado de sinagoga. E quando eles voltam para a sua terra, eles não perdem esse hábito. Mesmo reconstruindo o templo, em cada lugar onde os judeus estão, tanto em Israel como fora de Israel, eles têm a sua sinagoga, que agora não é mais apenas um grupo de pessoas, mas é um prédio construído, onde o povo vai lá, é uma casa que eles arrumaram, e aí ali eles se reúnem para adorar a Deus. Então eles começam a estudar a Torá. A fé de Israel na aliança, só lhes restavam as escrituras e as promessas. Então eles levam para lá 3 coisas: as escrituras, a crença em um único Deus e a esperança da vinda do Messias. Só que tudo vai ser antes e depois do cativeiro. Então qual é o objetivo de Lamentações de Jeremias? Era uma expressão literária ao grande pesar dos fiéis de Israel pela enorme perda do templo e da cidade. Então agora quais são as contribuições? Jeremias 3:23 fala da grande a tua fidelidade, assim, foi ao ver as cinzas carbonizadas do monumento israelita mais amado que o profeta exclamou: as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando ele olha e ele vê Jerusalém destruída, ele sabe que Deus é fiel para cumprir suas promessas de juízo, mas também sabe que Deus é misericordioso. E que se Deus não destruiu a nação, que era o que ela merecia, foi por causa da sua misericórdia. Então, se o judeu ainda estava vivo, mesmo que na Babilônia, é por causa da misericórdia de Deus. Mas agora tudo ali está acabado. E ele imagina, todos nós éramos para estar assim, acabados, destruídos. E aí o problema da empatia. Jeremias é alguém que sente a dor do seu próximo. E o outro livro que nós vamos ver é o livro do Ezequiel. Ezequiel é Ierré, certo? Ierré Zequel. Ierré Zequel. Deus fortalece. Ezequiel é um profeta que está lá na Babilônia. Então tem gente que foi levado para trabalhar dentro do palácio, o pessoal da realeza. E tem gente que foi levado para trabalhar e que ficou nas margens do rio, num acampamento gigante. Então, a autoria de Ezequiel escreve esse livro. Ezequiel
era da família sacerdotal, e ele nasce na época do rei Josias, em pleno avivamento. Ele teria 30 anos quando foi invadido Israel, e na Babilônia viveu em sua própria casa, numa colônia judia chamada Tel Aviv, junto ao rio Quebar. Ezequiel era casado, mas sua esposa faleceu em 10 de janeiro de 588, dia em que começou o cerco de Jerusalém. Então, quando o cerco, Nabucodonosor cerca, a mulher dele morre, e Deus não deixa ele prantear. Usando o seu próprio lar como lugar de encontro, ministrou aos anciãos, que se juntavam para receber o seu conselho. Então agora ele é uma bênção de Deus. O povo vai, mas Deus é misericordioso e envia um homem, 4 homens para a aristocracia, Daniel, Misael e Azarias, Ananias, e um homem de Deus, um profeta que vai ficar entre o povão, que está lá nas margens do rio Quebar. Então, a data em que o livro foi escrito, 592 a 576, no século VI. A localização geográfica, Israel, Ezequiel e Daniel diferem de todos os outros profetas, porque eles escreveram fora de Israel. Eles escreveram fora da Palestina. Então, os outros todos escreveram dentro de um contexto palestínico, israelita. Mas Daniel e Ezequiel, quando vão escrever, eles vão escrever e o cenário é outro. O cenário agora é a Babilônia. Então a gente, quando vai interpretar, tem que levar em conta este fator. Então o cenário religioso, Israel não somente está sem rei, sem país, como também sem templo e sem os meios de cumprir os ritos religiosos ordenados por Moisés. Eles agora não podem, por exemplo, deixar de pegar em coisa imunda, deixar de comer carne de porco. Eles são obrigados a um monte de coisa. O caráter espiritual dos exilados a quem Ezequiel ministrava não era melhor do que o daqueles a quem Jeremias ministrava. Aquele povo, mesmo estando no sofrimento, Deus diz, olha, prega, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Ou seja, é da natureza desse povo aí. O que nos chama a atenção é que Deus não desiste de nós. É que Deus sabe que nós somos casa rebelde, que nós somos duros, que nós somos carne de pescoço, mas Ele não desiste de nós. Então o objetivo do livro de Ezequiel era promover o arrependimento e a fé com o aviso do julgamento iminente. Então ele vai ter uma série de visões, é um livro escrito numa linguagem apocalíptica, e ele vai dizer que a kavod, a glória de Deus, saiu do templo, e ele vai escrever que essa kavod, que lá no futuro veio se chamar Shekinah, mas isso pelos judeus ortodoxos. Na Bíblia não existe essa palavra Shekinah, existe a palavra kavod, a glória visível de Deus. Então Ezequiel vê a glória saindo do templo e a glória voltando ao templo. Ou seja, Deus se ausentando da nação de Israel, mas Deus voltando. Então significa que essa ruptura, que esse juízo não é um juízo para sempre, que Deus não rompeu sua parte na aliança, apesar de Israel ter quebrado a sua parte na aliança e está sofrendo as consequências, Deus é fiel. Então esse é um grande exemplo para nós. É porque geralmente nós usamos a infidelidade do outro para justificar a nossa maldade. Então as contribuições de Ezequiel.
ele é um profeta que usa muito recurso audiovisual, então ele tem visões. Então ele vê o povo como um vale de ossos secos. E aí ele vê a desesperança daquele povo cansou, os anos se passaram. Aquele povo está desesperançado. E Deus diz, profetiza. E Deus diz, olha Ezequiel, esse povo aí diz que eles foram cortados, que não tem mais jeito, eles estão perdendo a esperança, e diga para eles que eu abrirei as suas sepulturas e trarei de volta a sua terra. Então, o rei Ezequiel vai ter uma série de visões, e sempre visões ligadas ao templo. Ele vai ter visões de águas que saem do templo e vão até o Mar Morto. O Mar Morto é um mar salgado. E ele diz que essas águas serão curadas. Querendo dizer que Israel é como o Mar Morto, mas que as águas da graça de Deus, com a vinda do Messias e o novo templo, que é a igreja, vai trazer vida. Porque Israel, no Mar Morto, não tem um peixe, por isso o nome é chamado, porque tem 10 vezes mais sal do que em qualquer lugar. E aí Ezequiel vê uma água que vai crescendo, 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 um rio que vai ficando cada vez mais profundo, que é o reino de Deus. E que esse rio vai desaguar no Mar Morto. E que vai ressuscitar o Mar Morto. Ou seja, Deus vai ressuscitar aquela Israel morta. Aí ele diz assim, para que saibais que eu sou o Senhor. Esse refrão é repetido mais de 60 vezes em Ezequiel. Ezequiel é visto como o filho do homem. É ele que faz essa profecia, Ezequiel e Daniel. E quando Jesus vem, então Jesus vai utilizar esse título messiânico. O título de Messias estava desgastado, o pessoal achava que tinha vindo muitos Messias, então cada pessoa que aparecia como Messias era doido. Aí Jesus opta por se chamar não Messias, mas o Filho do Homem, que era outro termo utilizado pelo profeta Ezequiel. Então agora o último livro, que é o de Daniel, dos profetas maiores. Daniel significa Deus é juiz. Ele era membro da família real, nasceu em 623, foi levado em 605, na primeira leva, ele e os amigos. Em 603, aos 20 anos aproximadamente, Daniel foi declarado governador da província da Babilônia. Então Daniel cresceu rápido lá. A autoria de Daniel, alguns são contrários à autoria, porque as profecias se cumpriram de tal forma que alguns teólogos céticos acreditam que esse livro só pode ter sido escrito por alguém que viveu depois e que viu o cumprimento, porque as profecias de Daniel se cumpriram literalmente. O livro de Daniel tem uma coisa que a gente precisa saber. É que os capítulos não estão em ordem cronológica. Por exemplo, o capítulo 6, Daniel ali já está velho, já está com mais de 80 anos. Então sua prova se dá quando ele já está velho, já está no final da sua vida. Então esse livro foi arranjado não de forma cronológica, mas de forma lógica. Então, o cenário histórico, o cenário político, a política mundial mudou. Agora quem está no mundo governando é a Babilônia. Mas, durante o exílio, os babilônicos vão ser vencidos pelos medos e os persas. Os medos e os persas fazem uma aliança e derrotam a Babilônia sob o comando do Ciro. Então o cenário religioso, nessa época a religião da Babilônia centralizava-se em Bel-Merodach, que é o chamado Marduk. Então esse era o deus da Babilônia. Então ele se tornou o deus padroeiro
mais importante, passando a ser o Senhor, ou o Bel, que era o cognato de Baal. Então veja que esse Baal aí está em todo canto. O panteão dos deuses da Babilônia. Então havia uma infinidade de deuses. Na Babilônia, cada rua tinha o nome de um deus. Na Babilônia tinha templo por tudo que era lado. Era como se Deus dissesse assim: vocês não queriam ídolos? Vocês gostam de idolatria? Então hoje vai ter idolatria. Idolatria no café, no lanche, no almoço, no lanche da tarde, na janta. E no outro dia, idolatria de novo. Para onde vocês olharem, vocês vão ver idolatria, opressão. Há uma história no livro, e a Bíblia tinha razão, a primeira versão, que diz que havia uma divindade num templo que exigia uma virgem para passar uma noite com ela, com essa divindade. Então, as filhas eram arrancadas dos seus pais, virgens, e levadas para passarem uma noite com essa entidade diabólica. Agora imagine o nojo, o ódio que Israel começou a pegar da idolatria. Então muitas vezes eles eram obrigados a se curvarem, como no caso da estátua de Nabucodonosor. Então antes eles faziam por alegria, por gostar da contravenção, mas agora estão fazendo por obrigação, por imposição. E aí eles começam a não gostar da idolatria. É como se Deus dissesse: está vendo, menino? Está vendo, criançada, como o negócio não é tão bom como vocês imaginavam? Porque todo adolescente pensa que quando a gente dá conselho para ele, a gente está querendo ferrar. Porque gente que viveu pouco, que não viveu as experiências que a gente mais maduro já viveu, acha que a gente só quer ferrar com a vida deles. E muita gente acha que Deus existe para ser o estraga-prazer. Mas os mandamentos de Deus, como eu sempre digo, não são cercas para nos prenderem, mas cercas para nos protegerem de cairmos no abismo. Então agora, o que acontece? Os babilônios, eles são politeístas, eles acreditam numa multiplicidade de deuses. Israel agora tem que aguentar tudo isso. Então Israel vai tomando nojo. Israel vai tomando abuso. E Deus está dizendo: estão aprendendo, né? Israel não aguenta mais idolatria. E quando eles vêm, eles retornam para a sua terra, eles retornam completamente curados da idolatria. E lá eles tiveram que aprender a negociar. Então eles eram pastores, agricultores, mas lá eles aprenderam a negociar. Foi por isso que eles prosperaram. Porque eles aprenderam a negociar. Então muitos não quiseram voltar. Quando se cumpre a hora de voltar, só quem volta são os lisos. E os sacerdotes religiosos e aquele povo que não conseguiu nada, que diz assim: não tenho nada aqui, lá também não tem nada, mas pelo menos eu estou na minha terra. Mas muitos mesmo conseguiram riquezas, fortunas, conseguiram fazer a vida prosperar. Então eles não voltaram, então eles mandavam ajuda para Israel, mas eles ficaram nos países onde eles estavam, porque eles já tinham constituído família, já tinham feito a vida, já tinham grandes riquezas. Então eles ficaram, e eles são chamados de judeus da diáspora. Então eles só iam para Jerusalém quando era a época das festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então Daniel e seus amigos têm o nome mudado, porque a Babilônia tinha uma política. Ela invadia as terras, capturava o povo e mudava os seus hábitos, os seus nomes, as suas divindades, para torná-los babilônicos. Então eles queriam babilonizar o mundo. Então aí eles pegaram o nome de Daniel e colocaram o nome de Beltesazar, que era Bel te proteja, ou seja, Baal te proteja.
E o Ananias eles chamaram de Sadraque, que quer dizer servo de Acu, o deus da lua. Misael, que era o Mesaque, que significa igual a Acu. Então, Misael era igual a Deus. E eles pegaram Azarias e colocaram o nome de Abed-nego, ou servo de Nebo. Então, qual é o objetivo do livro de Daniel? Seu principal objetivo é declarar a soberania de Deus sobre as nações, é mostrar. Em 2 capítulos, no 2 e no 7, no 2 através de uma estátua, no 7 através de animais que simbolizam os impérios da Babilônia, dos braços e do peito, o império Medo-Persa, o ventre de bronze, o império greco-macedônio, e as pernas e os pés de ferro e barro, lá nos pés, o império romano. E a pedra que vem e destrói a estátua, o reino de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que será um reino para sempre, ou seja, todos os reinos do mundo têm seu dia e hora marcado para se acabar. Mas o reino de Jesus começa pequeno, mas nunca passará. Então, quais são as contribuições para a gente terminar? A ênfase gentia em Daniel. Daniel agora vai falar, enquanto Ezequiel está profetizando para Israel, Daniel está profetizando sobre o que vai acontecer com o mundo gentil. E aí ele diz que o mundo vai ser dominado, está sendo dominado por Nabucodonosor, que é a cabeça de ouro, mas depois vai ser dominado pelo Império Medo-Persa, depois vai ser dominado pelo Império Grego, de Alexandre o Grande, depois vai ser dominado, nos dias de Jesus, pelo Império Romano, mas tudo vai caminhar para o reino eterno, que não passará, o reino do Messias, o reino da pedra pequena, que vai destruir a estátua, ou seja, os reinos do mundo. Então o reino do Messias vai por fim. Então os dias do homem mandando estão contados. Então ele vai falar do tempo dos gentios. Daniel forneceu um calendário do tempo dos gentios e o calendário judaico das 70 semanas. Então ele vai falar que sobre o povo de Israel estão decretadas 70 semanas. E ele diz que Jerusalém será pisada até que acabe o tempo dos gentios. O que é isso? Em resumo, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus sabe o tempo que ele vai permitir Israel ser pisado. E Deus sabe o tempo em que os gentios vão, com a permissão de Deus, poder fazer o que bem quiserem. Sempre ali com Deus no comando da história. Então, Daniel vai falar do anticristo, ele vai falar de uma ponta pequena que fala arrogantemente. Então Daniel vai trazer muitas informações para nós a respeito do anticristo. E Daniel vai ter uma profecia maravilhosa, onde ele vê um ancião de dias, que é Deus Pai, e um semelhante ao Filho do Homem, que aparece, e que o Pai entrega-lhe o reino. Então o livro de Daniel vai nos dizer que o anticristo vem, mas que no final o que vai prevalecer é o reino que o Pai vai entregar nas mãos do Filho. E este reino porá fim a todos os reinos que são contrários ao reino de Deus e submeterá todos os povos, e que todos os povos serão governados por Deus. Deus abençoe, fique com Deus, tenha uma boa noite e até amanhã ao meio-dia. Então, se você não entendeu, lê o material e volta também e vai compreendendo essa introdução aos profetas. Próxima aula
na próxima segunda do mês, nós estaremos estudando os profetas menores. Não perca, amanhã ao meio-dia, né, aquele nosso encontro com as maravilhosas parábolas de Jesus. Fique com Deus.